Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou trader e também investidor no mercado de ações. Eu ressalto que esse vídeo ele não tem recomendações, ele tem somente estudos e o objetivo aqui é tão somente educacional. Vamos então fazer o nosso estudo, começando pelo Ibovespa, com base no fechamento da última sexta, dia 6 de janeiro. Na minha opinião, o índice Ibovespa começa a enfrentar, neste momento, uma resistência aqui perto da região dos 62 mil pontos. Por quê? Porque lá no começo de dezembro, nós tivemos nos 62 mil pontos um topo. Esse topo, no curto prazo, é a resistência a ser vencida. Vejam que se o índice continuar subindo, nos 63 mil pontos, vamos ter outra resistência, porque no final do mês de novembro, nós tivemos um topo ali. Para baixo, pessoal, no curto prazo, temos suporte na média móvel 72 períodos, essa linha vermelha mais forte, em 60.800 pontos, e depois na linha vermelha mais fraca, que é a média móvel de 21 períodos, lá nos 60 mil pontos. Temos um suporte também aqui nessa região, 59.400 pontos. Depois, mais embaixo, suporte muito importante na região de 58 mil pontos. Agora vamos ver o gráfico semanal do índice Bovespa. Com relação ao gráfico semanal, pessoal, vejam que o índice Bovespa precisava fazer um recuo até a média móvel, caiu um pouquinho mais embaixo, na verdade, e agora está fazendo um repique buscando o alvo naquela região de 65 mil pontos. Isso é para quem olha um horizonte de tempo um pouquinho maior. Esse tempo gráfico é para quem faz principalmente position, que são aquelas operações mais longas de vários meses. Observem que o volume está baixo, isso preocupa, porque nós tivemos uma subida aqui em cima com o volume caindo. O ideal é que o volume estivesse subindo para confirmar essa tendência de curto prazo aqui em cima. Então é preciso esperar mais algumas semanas para vermos se essa subida aqui se confirma com o volume aumentando, tá? E não o volume caindo. Agora aqui na tela o gráfico de Petrobras, esse é o gráfico diário de Petri 4. Vejam que Petrobras está com dificuldade para romper esse topo aqui em cima. Observem aqui essa região de 16,50. Tá? Petrobras fez um repique, isso é importante, mas quem gosta de repique é a escola de samba. O que é importante que Petrobras faça agora? Bom, fez um repique, vamos usar aqui o pincel que fica melhor. Fez um repique, é importante que ele fique congestionado, andando de lado, ou que recue um pouquinho para depois armar um pivô de alta. Tá? O que é o pivô de alta? O pivô de alta é exatamente essa curvinha aqui para cima que o conjunto dos candles forma. Se romper esse topo anterior, fica interessante. Bom, rompendo esse topinho anterior aqui, se o ativo continuar subindo, se romper 16,50, aquela região, na minha opinião, ele busca lá a região dos 17,66, 17,60. Por quê? Porque nós tivemos um topo anterior, deixado lá em novembro. Essa região aqui, ó. Se continuar subindo, na minha opinião, aí sim busca a resistência principal lá em 18,50. Observem que Petri 4 conseguiu romper uma linha de tendência de baixa, ok? Mas só isso não basta. Tem que formar aquele pivô de alta que eu mencionei. Para baixo, se o ativo cair, na minha opinião, tem suporte em 15,09 e depois um suporte bem importante no curto prazo em 13,96. Agora vamos olhar o gráfico de Vale, esse é o gráfico de Vale 5. Vejam que o gráfico de Vale 5 já armou um pivô de alta, né? Quem aproveitou a sua operação, parabéns. Então, onda 1, onda 2, teste de fundo e onda 3 para cima. Tá? Vejam que essa onda 3 teve quase o mesmo tamanho da onda 1. Eu ressalto que isso que eu acabei de falar é no tempo gráfico de hora em hora, 60 minutos. Esse tempo gráfico é para quem faz operações
muito rápidas, tá bem? No gráfico diário, que é esse gráfico que está na tela, vejam que vale, ainda precisa fazer uma correção maior. Essa correção pode ser no tempo, né? Ou seja, andando de lado, tá? O papel pode ficar andando de lado, ou pode cair. Seria interessante que ele fizesse essa correção mais forte. Se continuar subindo, na minha opinião, tem resistência imediata em 25,36 e depois a próxima é lá naquele topo em R$ 28, naquela região. Se cair, tem suporte. Está em uma região de suporte. Se cair, tem um outro suporte aqui em 22,80 naquela região e depois lá embaixo 21,60. Agora vamos olhar alguns papéis do setor financeiro. Vamos começar por Itaúsa e TSA4, que é um pedido do André. Bem, Itaúsa, depois de subir aí em menos de um mês 15%, o papel precisa do quê? Bem, o papel precisa de uma correção. Tá? Ele precisa de uma correção caindo ou andando de lado, congestionado, que é uma forma de correção no tempo. Da forma como está aqui, está muito esticado. Tá? Uma vez o papel fazendo uma correção e somente se armar um pivô de alta, rompendo o topo anterior, aí sim, fica bem interessante porque pode buscar aquele topo lá em 9,25, 9,30, ok? Mas precisa, antes de mais nada, de fazer uma correção. Essa correção, se vier, quais são os pontos de possíveis suportes? 8,37 por ali é um suporte, depois 8,22 é outro suporte nas médias móveis. Neste momento está esticado demais. Vamos ver. BB-SE3, que é um outro pedido do André. BB Seguridade, esse é um papel que eu tenho na minha carteira de longo prazo, gosto dos dividendos que ela paga. Vamos fazer agora uma análise técnica desse papel com foco no curto prazo. Vejam que esse papel aqui já está fazendo o que TSA4 ainda não está. É uma correção. Chegou na média móvel 72 períodos e começou a cair. Tá? Um ponto possível, não estou dizendo que vai parar de cair aqui, mas existe uma chance de parar de cair nesta região de 27, R$ 28, R$ 27,90 por ali. Tá? Essa região aqui, ó, tá certo? Vejam que o papel sentiu também a resistência de uma linha de tendência de baixa que passa por aqui. Tá? Então agora, depois que o papel recuar, né, depois que o papel fizer o que pode ser uma onda 2, tem que ver se ele vai pivotear, se vai romper esse topo anterior aqui e se vai continuar subindo. Se romper o topo anterior, pode gerar uma entrada. Por favor, André, não entenda isso como recomendação, é tão somente um estudo. Peço desculpas também que a gente está com um problema aqui no microfone, pequeno chiado, não estou conseguindo tirar, mas vamos seguindo. Agora vamos ver o gráfico de Banco do Brasil, BBS3, esse é o gráfico diário. Observem, pessoal, que esse gráfico ele está numa região de forte resistência. Foi topo aqui, não conseguiu romper. Depois de subir forte aí nos últimos dias, vejam que essa subida forte foi acompanhada de queda de volume e não de aumento de volume, tá? O que me deixa com o pé um pouco atrás com relação a essa subida aqui. Tá? Mas o papel está tentando romper essa região de R$ 28,90, R$ 29. Tá? A última vez que o papel rompeu essa região foi no gráfico, vamos ver aqui, olhar o gráfico semanal, né, para ver quando que foi isso. Observem aqui, ó. Foi lá em 2014, né? Setembro de 2014. Então é uma região de muita resistência, resistência significativa, mas se romper fica bem interessante, tá bom? Na minha opinião, esse papel precisa, antes de mais nada, de fazer o quê? Vamos dar um zoom aqui na nossa tela, um zoom in, e vamos ver que o papel precisa do quê? Precisa fazer um recuo, né, gente? Ou ficar andando de lado
que é uma forma de realização no tempo. Itaú, papel com forte peso no índice Bovespa, na carteira teórica do índice. Mesma coisa, né, gente? Vejam que subiu forte, precisa do quê? Precisa fazer um recuo. Onde é que encontra um suporte imediato? Região de 34,15, na média móvel 72 períodos. Se pivotear, né, e voltar a subir, rompendo esse topo anterior, 35,90, 36, fica interessante porque pode ter como alvo imediato aquela região lá de R$ 38, aquele topo deixado lá no mês de novembro do ano passado. Agora aqui na tela o gráfico de Goal 4, Metalúrgica Gerdau, esse é o gráfico diário. Vejam que o papel sente a resistência aqui nessa linha de tendência de baixa. Se romper, na minha opinião, tem como alvo a região de R$ 6, onde tivemos um topo anterior. Se cair, o papel tem suporte em 4,94, 4,93 e depois mais embaixo em 4,68, na média móvel 72 períodos. Agora aqui na tela o gráfico de Gerdau, GGBR4, esse é o gráfico diário. Vejam que o papel fez uma alta, rompeu esse topo anterior aqui e, se continuar subindo, na minha opinião, o alvo é aquela região lá em cima de R$ 14. Tá? É claro que para chegar até lá o papel precisa fazer um recuo depois dessa subida. Na minha opinião, encontra um suporte aqui em 11,35, depois 11,20. Se fizer isso aqui, né, sobe, arma o pivô no rompimento do topo anterior, fica bem interessante. Para finalizarmos, JBS, esse é o gráfico diário de JBS. Vejam que o papel está aqui em uma longa congestão, tá, pessoal? Isso é importante porque é uma forma de correção no tempo depois dessa enorme alta aqui. Tem que romper aquele topo anterior ali em 11,70 e de preferência com aumento de volume aqui embaixo. Se romper, na minha opinião, pode buscar os R$ 13, onde anteriormente, né, lá em outubro, antes daquela queda brutal, houve um topo anterior. Aqui houve topo perto dos R$ 13, tem que romper essa região aqui embaixo para nós imaginarmos que ele busque o topo lá em cima. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, uma ótima semana. Qualquer dúvida, podem me enviar um e-mail.